Este programa tem o patrocínio North Avenue Bakery, Hotel Praia Sol, Luís Firmino Insurance, MCM Clinic, Top Burger, Go Car Service, Coimbra Restaurant. Bem-vindos a mais um Mito de Líderes. O meu nome é Ricky Durães e é um prazer estarmos na vossa companhia. Depois de termos falado com o emblemático presidente Delfim Saravando, nada melhor do que darmos as boas-vindas ao homem que vai liderar o Centro Romeu Cascais. Um clube com 35 anos, um clube que tem uma dinâmica muito própria, um clube que soube adaptar-se a novas realidades e um clube que tem também na juventude um prato forte, decidida a fazer a diferença. É com grato prazer que dou as boas-vindas ao Nick Azevedo. Nick, desde já, muitíssimo obrigado. Obrigado. É sempre um prazer ter-te por cá. O Nick Azevedo, contavas-me off the record, tens uma história única porque nasceste cá, foste para Portugal. Exato. E vieste para cá com 30 anos. Quem é o Nick e como é que foi isso? Em realidade os meus pais estavam cá, emigraram para cá em 69 e foram para Reading, Pennsylvania. E eu depois em 1900 nasci, em 1970 até nasci cá nos Estados Unidos. Estive cá até aos 13 anos mais ou menos e depois os meus pais voltaram para Portugal. E lá até o meu pai depois tinha um negócio e estive lá sempre até aos 32 anos. Até Portugal até foi bom para mim, gosto de Portugal e até hoje, quando posso, vou sempre a Portugal. E depois voltei para cá aos 32, depois aos 32 anos cá e depois casei. E depois, quando casei, foi aqui em New Jersey, até foi em Holy Cross Church e até hoje tenho estado cá. Depois estive sempre a trabalhar, meti-me em finanças, fui para a faculdade, graduei cá e depois estava sempre a viajar e rapidamente, depois em 2019 é que terminou o meu trabalho que estava com o Pure Later International, era o diretor de New Jersey, mas estava sempre a viajar. Portanto, vinha para casa à sexta, ia-me embora à segunda e estava sempre a viajar em qualquer lado. Mas depois, como tudo cansa, tudo na vida cansa, como tu sabes. E depois em 1919 é que fiquei em Harrison e desde lá tenho estado com a comunidade portuguesa. Até para ser muito franco, nem sabia que havia um clube português em Harrison, que na altura era em William Street, que era um clubezinho. E fiquei a saber, mas pronto, foi assim de facto que comecei. E começaste, portanto, com um envolvimento, foste tesoureiro, ou segundo tesoureiro da direção do Centro Romeu Cascais. Como é que surgiu a oportunidade de fazeres parte de um clube que nem sequer conhecias? Em realidade foi porque na altura, em 1919, convidaram-me para correr na política em Harrison, estive lá e depois conheci mais aí é que eu soube que havia um clube português. Depois é que eu conheci, de facto, o Delfim. E pronto, aí fomos amigos e depois ele convidou-me até várias vezes, mas pronto, com o trabalho que ainda estava a terminar, em realidade, mesmo no fim, nesta altura até, nunca houve oportunidade. Mas depois lá me convenceu, disse-me que era só, de facto, se eu me recordo bem, 3 ou 4 horas por mês. Mas pronto. E pronto, foi daí, entrei para o segundo tesoureiro e pronto, fiz. Pronto, eu gosto de ajudar a comunidade, sempre tentei, quando tenho tempo, ajudar a comunidade. Tive metido muito com projetos de helping out the state, com comida, trucks of food, até para Newark e tudo. Correto. Antes disto, portanto, é uma forma de, talvez, como a gente diz em inglês, giving back. That's why, a razão que eu fiz, em realidade. Giving back, e é importante sentirmos, portanto, a capacidade da nossa gente, não é? O que mais não me surpreende, porque é positivo, o que eu penso que é more rewarding em toda esta tua história, portanto, é que nasceste num país, vais para Portugal, regressas ao teu país, abraças um trabalho que não é pago no apoio a uma organização portuguesa. Portanto, o ser português, o que é que representa
para alguém que nasce aqui, que vai para lá, que regressa aqui, mas que tem sempre essa... Às vezes, eu não nasci cá, mas tenho às vezes a dúvida, será que eu sou americano ou sou português? Sentes isso também? Tens razão, às vezes, há dias que quando a gente já está tantos anos de um lado e depois tantos anos do outro, a gente acaba por nem saber, é como a gente falar às vezes, a gente nem sei se fala inglês ou português, e a gente até nota aqui, até em New Jersey, o nosso português até é um português inglês, portanto já é uma mistura das duas línguas. Eu, quando primeiramente vim para cá em 2005, ok, eu reparei que as pessoas misturavam, e eu agora estou a falar contigo e estou a fazer a mesma coisa. Portanto, a gente acaba por já nem saber se somos americanos, mas portugueses. Mas eu posso dizer que pronto, tenho um grande orgulho de ser português, e quando vou a Portugal eu adoro, e quando tenho hipótese vou sempre, é talvez o número um sítio de ir de férias para mim. Pronto, é Portugal. E mais a mais com a equipa de futebol que temos, é um grande Ainda orgulho, bem, claro. E mais a mais com o Cristiano Ronaldo, que é o nosso ídolo, não é? Exatamente. Nick, Centro Romão Cascais, portanto, é um clube que tem uma dinâmica muito própria, muito única. Como é que vês o clube e o que é que queres atingir? Portanto, não é difícil substituir uma pessoa que vários anos, um projeto e não encadeado. Qual é a tua visão, portanto, numa altura em que o clube é um símbolo na Vila de Arles? Primeiramente, quando tu dizes não é simples, não é que é simples, é difícil, porque I have big shoes to fill, como se diz em inglês. O que o Delfim fez, muitas pessoas não vão fazer. É muito difícil, porque vou de um clubezinho, que era o William Street, que aquilo era um buraco na parede, de facto, e os anos que eles, em realidade, os anos que tiveram para fazer aquilo, mas a realidade, a gente tem que dizer, hoje, o Centro Romão de Cascais está pago. Foi pago no dia que o Delfim terminou, praticamente, acho que foi 31 de dezembro, mais dia, menos dia, e não tem dívidas nenhumas. A fase chamada 3, que ele falou, também, que foi uma fase muito difícil de fazer, porque em realidade fizeram as bases todas das eletricidades, que já para a fase, neste caso, 2, correto. Ok? Portanto, também está tudo pago. Portanto, o clube não tem dívidas neste momento. E a nossa missão, de forma de dizer, agora para o futuro, é de facto fazer aquela fase 2, que pronto, não é fácil, porque em realidade é expandir a escola, e é de facto fazer o galão da Grand Ball, so to speak, que é na parte de cima. Neste caso tem que se meter um elevador na parte de fora para subir. Portanto, é um projeto que agora, com a direção que temos, que eu gostava também de dizer, tive a sorte de ter uma direção de luxo. E porquê? Porque consegui, de facto, praticamente manter toda a gente do seu Delfim, com mais uns novos elementos que são espetaculares. Portanto, eu não podia pedir para melhor, para ser franco. Portanto, aí tenho um grande orgulho e muito satisfeito com isto. Mas a visão, de facto, que estás-me a perguntar do clube, é, em realidade, fazer esta última fase que falta, ok? E, em realidade, manter os sócios a crescer, porque temos praticamente, talvez, quase 900 sócios, mais coisa, menos coisa, e manter o clube a crescer. Tu falaste há bocado com o Delfim, muitos clubes estão, de facto, a terminar. Aqui em Newark, a gente teve em Harrison o The Polish Club, os irlandeses, e, de facto, como não há imigração hoje, pelo menos portuguesa, é muito difícil. Portanto, a gente tem que abrir as portas a todos, tratar todos por igual e, de facto, manter, todos terem um voto, mas a gente há de sempre ser, e é, um clube português. E talvez, na parte da escola, expandir a escola. E expandir porquê? Está bem que não há imigrantes a vir, mas há brasileiros, e há muitos brasileiros que, ao contrário, querem aprender inglês e precisam do português para aprender inglês. Portanto, é umas formas que a gente pode crescer com o clube. Isso é muito importante porque eu noto, portanto, como falas, que o projeto de escola é importante para um clube. Como é que é, portanto, para alguém que fez, portanto, o ensino dele praticamente depois da escola primária em Portugal, que depois conseguiu formar-se aqui nos Estados Unidos, essa componente académica é importante
para sustentar uma comunidade, como tu dizes, quem frequenta a escola se calhar já não são portugueses que vêm de Portugal, mas são filhos de portugueses casados com equatorianos, com brasileiros, filhos de brasileiros. É importante que a escola seja também um símbolo de identidade? Eu digo isto porquê? Porque, em realidade, quando era mais novo, eu pouco liguei à escola. Portanto, não vou aqui dizer, eu era muito bom na escola. Não, por contrário, era só muito mais tarde, e até quando disse há pouco, quando estive na faculdade em Portugal um ano, porque não era importante. era mais para as festas e qualquer coisa, para ser franco. Só mais tarde é que eu dei o valor. Pronto, e, em realidade, tive a sorte, pronto, o meu pai, quando tínhamos lá negócio, teve um mentor. Pronto, e aprendi com ele, mas de facto, quando vi para cá, fui para a escola e de facto, o que eu aprendi, de facto, no ofício, no trabalho, nos livros também está lá. Portanto, não sei se isto faz sentido. Faz sentido é as duas maneiras. É a correlação entre pronto, a teoria e a prática. Exatamente, aqui falamos de uma maneira, mas no livro põe de outra maneira. Portanto, a educação é fundamental. E então, mais ou mais, quem vem de fora precisa de saber as leis, precisa de saber como é que as coisas funcionam cá. É extremamente importante. Portanto, eu costumo dizer a educação, e então, no nosso caso, a portuguesa é um elemento que a gente precisa dos dois lados, tanto para o inglês e quem sabe de inglês para o português. A gente teve um caso, talvez há 6 meses, onde o Monsignor do Holy Cross Church veio para lá e veio-nos pedir se a gente tinha aulas para adultos. Pronto. E porquê? Porque ele precisa. E isto veio abrir os nossos olhos, de facto, há de facto uma necessidade para isto. Portanto, é uma coisa que a gente talvez venha agora a estudar, para explorar e para ajudar certos indivíduos que precisem, de facto. Não é? Nick, temos aí à porta a gala do 35º aniversário. O que é que vai acontecer nesse grande dia? Ok. Olha, são 35 anos, Ricky. E a gente pensando bem, 35 anos não parece muito, mas é uma eternidade. E pronto, a função da gala, em realidade, e acho que do que eu percebi, acho que está praticamente esgotada, ok, ainda bem, mas é de facto para dar mérito aos fundadores, aos voluntários que ajudaram muito a formar aquele clube e de facto os sócios que hoje sustentam o clube. Portanto, é uma forma de agradecer a todos, e este é o ponto desta gala. Portanto, até ao princípio até diziam que ia ser black tie. E a gente já mudou, não é black tie. Isto é formal. Come however you want. Okay? E é uma forma de a gente agradecer a todos e dizer obrigada. Porque sem os sócios, sem os fundadores e o sacrifício de muitos, hoje não havia um centro cultural em Harrison. E é muito. Eu lembro-me, portanto, em tantas festas que nós fizemos a cobertura, em que muitas vezes nós falávamos e os diretores falavam, seria bom termos um salão, quando era na antiga sede, que albergasse essas 200, 250 pessoas. É também um marco para vocês, portanto, poder realizar uma festa e agradecer a todos esses 900 sócios, a todos aqueles que, no momento de necessidade, sempre disseram presentes. É isso também que faz essa abertura a outras comunidades e o facto de outras pessoas serem parte também desse movimento, é isso que engrandece o Centro Romeu Cascais, é importante? É um orgulho, número um, e em realidade, quando a gente diz que, e a gente falou há bocado novamente, a nossa imigração terminou, portuguesa, mas ao mesmo tempo há outras fronteiras que abriram, né? Ecuadorian, brasileira, por aí. Portanto, a gente já, como falámos, temos de facto uma grande comunidade brasileira, então outros também, muita gente do Sul-Americano, South America a vir, ok? E de facto, e americanos. Portanto, o clube Centro Romeu Cascais hoje é o maior clube de Harrison, de longe, okay? Não há comparação. Portanto, e em realidade é um orgulho, de facto, quando toda a gente junta-se e de facto é uma comunidade, não é só de portugueses, mas de todos. Nick, o Delfim liderou o clube por 20 e poucos anos. Estás preparado para 2 décadas à frente? Olha, eu vou ser sincero, eu nunca digo, desta água nunca beberá, mas eu digo normalmente um ano cada vez, mas em realidade o que eu gostava de fazer é de facto continuar aquele projeto, que
foi falado já. Passo a passo, tenho que ver o projeto, ainda não nem estudei nem ver, mas em realidade estamos cá para, de facto, estou cá para, de facto, fazer o melhor para o clube, ajudar a comunidade, que é número um, e se a gente conseguir, e acho que vamos fazer, sem dúvida, que o projeto é, de facto, é como terminar e pôr a catedral mesmo em Harrison, o que a gente gostava de fazer. Eu noto nas tuas palavras que aprecias muito o trabalho de equipa. Teres uma equipa que escolheste, que transitou da anterior direção, mas que trouxeste sangue novo, essa sinergia de ideias consolidadas e novas ideias é importante para que uma nova gerência lidere um projeto? Em realidade é tudo, porque em realidade o que dá valor a esta direção e a este projeto é que a gente tem as ideias do passado, uma forma de dizer, e temos as ideias do futuro. Portanto, é um synergy misturado e, em realidade, está a crescer e não para de crescer. E é a razão que o clube está longe de... Enquanto muitos estão a terminar, a gente cada vez está a crescer, porque as ideias do passado com o futuro, e, em realidade, a gente... Temos sempre novas festas. Por exemplo, à quinta-feira estamos a dar Wing Night, que é uma coisa mais para os americanos. Ao domingo, por exemplo, é os brasileiros, têm picanha cá fora a assar. Portanto, há sempre um bocadinho para todos. E esta synergy que, em realidade, faz-nos crescer. Eu sei que ainda é muito cedo, porque és presidente há um mês, sensivelmente, não? Exatamente. Como é que, quando chegaste no primeiro dia, quando tomaste posse, chegaste a casa, deitaste na tua cama, se pensaste nisso, ou se não tens que pensar um bocadinho e dizer-me, como é que queres ser recordado um dia como presidente do Centro Romeu Cascais? O que é que achas que, o teu cunho pessoal, o que é que gostarias de... Porque nós às vezes falamos num legado, há bocadinho falaste no teu pai, de um mentor. Que legado é que tu queres deixar num clube que te diz tanto? Ricky, para ser sincero contigo, não pensei nisto. Nunca pensei. A coisa mais estranha talvez foi o primeiro dia. Eu fui ao clube e começaram a chamar presidente. Foi muito difícil, de facto, ouvir aquilo. E ainda hoje, portanto, não é uma questão de por ser presidente. O que eu gostava de fazer é, de facto, fazer o melhor que eu possa, possível. E, de facto, deixar aquele clube, em realidade, como o Delfim o deixou. Pronto, preparado para a nova geração. Agora, o resto que estás-me a dizer, eu costumo dizer day by day. E fazemos o melhor possível cada dia. E como eu te disse há bocadinho, tenho a sorte de ter a direção que tenho, portanto, estou muito satisfeito. Não sei se é a melhor maneira de pôr. E já agora, para terminarmos, és um jovem pai também. Sim, sim. Qual é a fórmula para atrair essa juventude, essa malta que vai à escola portuguesa? O que é que nós temos que fazer para que não haja essa desconexão que vimos noutras gerações, em que parece que... Eu sou guilty, por exemplo, eu praticamente não falo português em casa e isso é mau. É fácil. Lembras-te quando eras, de facto, jovem, o que o teu pai dizia? A música que tu ouvias, ok, naquela altura talvez estavas a ouvir música rock and roll e ele estava noutra. Então, a gente, para atrair nova gente, em realidade, a gente tem que mudar a nossa maneira de pensar e aceitar a nova juventude, o estilo de música deles, os happy hours deles. Portanto, não pode ser a gente só com uma boa garrafa de esporão a jogar as cartas toda a tarde. A gente tem que pensar que também a nova geração não quer já jogar cartas, talvez. Querem, pronto, jogar darts. A música deles é diferente. Portanto, o clube, em vez de ter uma ou duas divisões, tem que ter várias, com várias atividades para atrair gente nova. Portanto, é isto que vai continuar. A nova geração, o meu filho, o teu filho, não sei se é isto que vai continuar eles quererem a ser parte da comunidade. Nick, muitíssimo obrigado por esta oportunidade. Foi um prazer e boa sorte. Ricky, obrigado. Prazer. Thank you. E assim, caros amigos, ficámos a conhecer um bocadinho do Nick Azevedo, uma pessoa com provas dadas que abraça um novo desafio, que é
colocar numa fasquia ainda mais alta o Centro Romeu Cascais. Diria mesmo o clube que poderá ser baluarte, o clube que será exemplo para todos aqueles clubes que muitas vezes pensam o que fazer amanhã, quando têm entre casa um exemplo de um clube que soube abraçar desafios e tornar esses mesmos desafios numa grande oportunidade. Ricky Durães, Luso Americano TV, tenha uma ótima noite.